Olá, esta é a nossa segunda aula do curso de Educação à Distância sobre a Sagrada Escritura, a Bíblia, Palavra de Deus. Esse nosso curso tem por base o livro A Bíblia Não É um Livro, é uma Pessoa, do escritor José Prado Flores. E é claro, também a própria Sagrada Escritura e os documentos da Igreja que falam sobre a Palavra de Deus. Nós vamos juntos percorrer esse caminho de estudos da Bíblia, que não é um livro, é uma pessoa. Eu sou o Padre Nilson, da Diocese de Osasco, colaborador aqui da TV Século XXI, apresentador do programa Você Pode Ser Feliz e também apresentador do programa Louvemos o Senhor. Vamos juntos aprender mais sobre a Sagrada Escritura. Essa nossa segunda aula é para que entendamos um pouco a divisão da Sagrada Escritura. A Bíblia divide-se claramente em duas partes. A primeira é composta de 46 livros e recebe o nome de Antigo Testamento. Nesse tempo atual em que nós estamos vivendo, alguns documentos da CNBB preferem que não digamos Antigo Testamento, mas digamos Primeiro Testamento, que trata-se daquilo que é importantíssimo, inclusive, para a nossa vida cristã. E nós vamos entender bem isso quando nós começarmos a falar do Novo Testamento e a gente vai aprender que a gente lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Então a gente vai compreender que existe o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Mas para que a gente tenha bem claro aquela terminologia que é própria já das nossas conversas, das nossas aulas de catequese, nós falamos de Antigo Testamento e de Novo Testamento. Primeira parte dela é o Antigo Testamento. Nessa coleção encontramos os livros de história e legislação, assim como poetas, sábios e profetas anteriores à vinda de Cristo. A segunda parte é a plenitude da primeira. A segunda parte é aquela que nós chamamos de Segundo Testamento ou de Novo Testamento. Ela é composta de 27 livros. Os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas ou as cartas e o livro de Apocalipse. Assim, no total, a Bíblia é composta por 72 livros, todos juntos formando uma única unidade. Existe outra classificação dos livros bíblicos que os divide em históricos. São sapienciais e proféticos. Cada livro, por sua vez, está dividido em capítulos e versículos para permitir encontrar com facilidade e rapidez qualquer passagem que se procure. Aliás, é um exercício que nós precisamos sempre fazer quando nós lemos a Sagrada Escritura em casa, quando nós lemos na igreja, saber procurar ali onde está a carta que Deus escreveu para nós. Você vai aprender isso aqui porque a gente vai partilhar essas ideias. Quando se cita um texto bíblico, procede-se da seguinte maneira. Geralmente, todos os nomes dos livros são abreviados. Podemos ver essas abreviaturas em qualquer Bíblia. Por exemplo, 2 Cor significa a segunda carta aos Coríntios. 3, com essas letrinhas JO, significa terceira carta de João. O primeiro número corresponde aos capítulos, o segundo aos versículos e são separados com uma vírgula. Por exemplo, João 6, versículo 69. JO 6,69 significa João, capítulo 6, versículo 69. Quando são vários os capítulos ou versículos, eles são unidos com um hífen. Por exemplo, Mateus, MT, 5, 1, hífen 11. Significa Mateus, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. E num outro exemplo, MT, preste atenção que sempre é com uma letra maiúscula e uma letra minúscula. MT 5,1, o hífen
é o tracinho 7.29. Significa Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 7 e versículo 29. É até o jeito que nós encontramos na liturgia da palavra da Santa Missa. Algumas pessoas às vezes até se confundem porque quando vê o folhetinho da missa, aí está escrito lá João 6,29.32.46 e às vezes quando tem que fazer a leitura a partir da Sagrada Escritura, se perdem um pouco. E com essas nossas orientações aqui no nosso EAD sobre a Bíblia, certamente você vai ler melhor a Sagrada Escritura, inclusive na celebração litúrgica. Mas tem mais algumas orientações. Veja só, o ponto significa uma pausa, como no próximo exemplo. Mateus, MT, 5,1.12. Significa Mateus, capítulo 5, versículos 1 e o 12. O ponto e vírgula é o sinal que serve para separar duas citações diferentes. Gálatas, GL 4,6, ponto e vírgula, RM, Romanos 8,15. Significa que são duas citações diferentes. Você vai compreendendo aí como é que você vai encontrar os textos da Sagrada Escritura. Depois que você compreendeu muito bem como procurar os textos na Sagrada Escritura, se familiarizar com o texto da carta de Deus para você. Ora, quem escreve carta é sempre um amigo que quer corresponder-se com o outro. Então você vai conhecendo essa amiga que é a Sagrada Escritura, essa pessoa que é a Sagrada Escritura. Bom, depois de compreender tudo isso, nós passamos para um outro passo. Conhecer a Bíblia como a revelação divina. Centro de toda a doutrina cristã é a revelação divina. É um outro nome que nós nos referimos à Sagrada Escritura. É a divina revelação. Por ela é que nós conhecemos plenamente a Deus. Existem duas formas de conhecer a Deus. A primeira, pela luz da razão, a partir das coisas criadas. O que significa dizer pela luz da razão, a partir das coisas criadas? Deus nos criou dotados da capacidade do raciocínio. Nós somos capazes de pensar. Então, pela observação das coisas criadas, pelo uso da razão, nós conhecemos a Deus. Pelas coisas criadas, por tudo aquilo que nós observamos. E entendemos que tudo é obra da mão de Deus. Deus foi quem criou todas as coisas. O segundo modo de compreendermos e conhecermos a Deus é pela revelação divina, sendo esta mais sublime e perfeita. Na história da salvação, por sua bondade e sabedoria, quis Deus revelar-se a si mesmo e revelar também o mistério da sua santa vontade. É o plano da salvação. É interessante quando nós começamos a conhecer Deus pela revelação da Sagrada Escritura, porque foi iniciativa de Deus. Deus é quem quis falar-nos. Deus é quem quis se revelar. A Sagrada Escritura, que nós estamos conhecendo, aprendendo a manusear, deixa muito claro isso. Deus tomou a iniciativa de vir ao encontro do seu povo e revelar-se. Deus quis se revelar. E revelou, com isso, o seu plano de salvação, resgate do homem da sua condição de pecado, para devolver-lhe a dignidade original. Deus, imensurável em sua imanência, concede aos homens a possibilidade de conhecê-lo e amá-lo. Deus mostra-se ao homem e, revelando-se, apresenta o seu plano de amor, que participemos da vida divina. Este é o plano de salvação. Deus revela-se para salvar-nos. Ao Deus que se revela, devemos obediência da fé. Essa palavra é importantíssima. Ao Deus que se revela, devemos a obediência da fé.
Porque o conteúdo que está na Sagrada Escritura, a revelação divina que está na Sagrada Escritura, nós cristãos temos uma obediência de fé, porque conhecemos a Deus, ao Deus que se revela, nós temos uma obediência de fé, porque é a verdade que nos foi revelada através da Sagrada Escritura. Isso equivale a dizer que o cristão é aquele que professa a fé na revelação divina. A revelação divina é pedagógica. Pedagógica significa o jeito que Deus estabeleceu para se comunicar com a humanidade. Ou seja, Deus comunica-se gradualmente ao homem, preparando-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo, cuja plenitude dar-se-á na pessoa e na missão de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Pois é, nós temos muita coisa ainda para aprender durante as nossas aulas. E se nós conhecemos a Deus pelo jeito mais sublime que é a Sagrada Escritura, a revelação divina, nós vamos aprender também quais são as etapas dessa revelação. Esse será o assunto da nossa próxima aula. Vamos aprender as etapas da revelação divina.